A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que mais uma vez entrando, na presença do Deus vivo para enaltecer aquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Senhor, como nós te amamos, te adoramos, te honramos, te louvamos, Senhor, aqui neste lugar. Estamos felizes e agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre faz por nós. Ó Jesus, como nós estamos felizes e agradecidos pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Até aqui, Senhor, o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Como nós estamos felizes e agradecidos, Senhor, pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro, de prisão, livramento, Senhor, desse coronavírus, desse vírus. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre faz por nós. A sua graça e a sua presença nos basta. Te pedimos, Senhor, sabedoria, obediência, humildade, misericórdia, graça, bênção, poder, fé, milagres em cada área das nossas vidas. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas. Cria, Jesus, em cada um de nós um espírito reto e puro que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Se é a primeira vez que você está entrando aqui nesse vídeo, neste canal, gostaria de te pedir que, se puder, se inscreva nesse canal, compartilhe aí esse vídeo, deixe o seu like. Quando compartilhamos o vídeo da Palavra de Deus, nós estamos sendo missionários, levando o Evangelho por todo o mundo. Quando compartilhamos nos grupos, no nosso Facebook, com os nossos amigos, no WhatsApp, então o que vai acontecer? Eles serão evangelizados. Vamos povoar o céu, vamos buscar almas para Jesus, queridos? Aqui estamos para agradar a Deus e servir a Deus, buscando almas para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Compartilhem o vídeo, da palavra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Está em Daniel, capítulo 6, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Queridos, a Bíblia vai dizer que Daniel estava em uma terra estranha. E ele era diferente naquele lugar. E o que vai acontecer? Sempre que você fizer a diferença no lugar, sempre que você for diferente, você será alvo, queridos. Você será alvo, vão te perseguir, vão querer te acusar e vão querer, queridos, matar os seus sonhos, matar as promessas que Deus tem na sua vida. Mas quando você é diferente e ainda tem o propósito de Deus na sua vida, isso sim vai ser uma guerra, vai ser uma luta constante, Por quê? Porque o inimigo é aquele, queridos, que causa divisão, que causa discórdia, que vem, queridos, para roubar, matar e destruir. E o inimigo tem fúria daquele que anda no centro do querer de Deus. O inimigo, ele sempre vai se levantar com fúria na vida daquele que tem promessa e que Deus decidiu abençoar e promover. Quem já está entendendo? Declara aí: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Mas você não tem que se preocupar, queridos, com a guerra, porque Deus, ele garante a sua vitória. Deus é o que nos promove, Deus é o que nos livra de morte, verdadeiramente. Tem promoção e tem vitória chegando na sua vida. Se você está sendo acusado, perseguido, caluniado, e estão difamando você aí nesse lugar e já até fizeram sentença e te julgaram. Quem já está entendendo? Talvez agora você não está entendendo, o motivo
pelo qual os seus inimigos se levantaram contra você aí nesse lugar com fúria, né? E está sendo uma batalha, está sendo uma luta diária para poder ser livre aí, né? De tanta perseguição e de tanta calúnia. Mas Deus é aquele, queridos, que Ele vê tudo e Ele é o que nos defende, Ele é o que se levanta, queridos, para nos dar a vitória. Quando o inimigo está furioso, Deus ele se levanta para quebrar a fúria do inimigo. Toda a fúria do inimigo está sendo repreendida por Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem panela do inferno sendo quebrada, tem projeto e plano e arquitetura do diabo contra a sua vida sendo quebrada e destruída agora mesmo. Você vai entender o motivo pelo qual você está batalhando e está vendo tantas lutas. Você vai entender por que estão te acusando, por que estão te perseguindo, te caluniando. Sempre quando você for diferente, sempre quando você for e fizer a diferença no lugar que você está e ainda tiver cumprindo o propósito de Deus na sua vida, vão se levantar com fúria para te paralisar. Lembre-se, quem já está entendendo? Primeiro, Daniel, queridos, era diferente. Segundo, ele tinha o propósito de Deus na vida dele, tinha a presença de Deus na vida dele e ele estava decidido a manter sem se contaminar naquele lugar aonde ele foi levado como cativo. Quem já está entendendo? Daniel era um homem fiel, Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel fazia jejum e ele governava através da oração e do jejum. Ele se mantinha fiel a Deus e não se contaminava naquele lugar. Queridos, ele estava dentro de Babilônia. Ele foi levado como cativo para aquele lugar. Mas ele decidiu continuar mantendo os princípios de Deus na vida dele. Ele continuou, querido, sendo fiel a Deus. O inimigo vai fazer de tudo para te afligir e vai investir pesado para te prejudicar sempre quando você for diferente e quando você tiver o propósito de Deus na sua vida e quando a presença de Deus está na sua vida. Isso vai enfurecer o inimigo. Quem já está entendendo? Daniel estava onde? Daniel estava dentro de Babilônia. Ele foi levado como cativo, mas eu quero que você entenda que foi o próprio Deus que permitiu que Daniel estivesse dentro de Babilônia. Talvez você está aí sem entender por que é que você está nesse lugar tão difícil, com pessoas difíceis. Talvez agora você vai entender por que é que você está nessa cidade, nesse bairro, nessa rua, lidando com pessoas tão difíceis. É o próprio Deus que nos permite, queridos, para nos processar, para nos moldar e para que o seu nome seja glorificado. Deus nos permite ir de uma cidade para outra, de um país a outro, queridos. E estar no meio de situação difícil, adversa, com pessoas completamente difíceis. Para quê? Para que o evangelho dele seja predicado, para que o propósito dele seja cumprido aí nesse lugar. Quem já está entendendo? Você agora deve estar entendendo por que você está lidando com pessoas difíceis e num lugar tão complicado. Amém? O próprio Deus vai dizer isso, né? Que ele permitiu, né, que os filhos dele estivessem como cativo em Babilônia. Tem coisas que acontecem na minha e na tua vida que é o próprio Deus que permite. É isso que eu quero que você entenda. Talvez você agora deve estar se perguntando: Senhor, por que será que eu estou aqui nessa situação tão difícil, lidando com pessoas complicadas? Por que é, Senhor, que eu estou no meio dessas pessoas, estou sendo perseguido, caluniado? Por que será que estão me acusando? E inventando falsos testemunhos, falando mal de mim? Será porque, Senhor, que eu estou aqui no meio desse lugar sendo caluniado? Estão acusando, me perseguindo, julgando?
me difamando. Senhor, será por quê que estão falando mal de mim e denigrindo a minha imagem aqui neste lugar? Queridos, é o próprio Deus que permite. Quem já está entendendo? Talvez você está sendo injustiçado. Cometeram todo tipo de injustiça com a sua vida aí. Fizeram calúnia, fofoca com seu nome. Falaram mentira e você não é culpado. Mas o próprio Deus está vendo, queridos. É o nosso Deus que vai nos justificar. Não se defenda. Continua orando, continua jejuando, continua perseverando e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Talvez você agora não está entendendo, mas no final você vai dar um grande testemunho. Amém? Foi Deus, queridos, que te colocou aí no meio dessa situação, nesse lugar complicado, com pessoas difíceis. Amém? É isso que eu quero que você entenda. O que vai acontecer? O próprio Deus permite então que Daniel esteja dentro de Babilônia, né? E Daniel vai continuar com os princípios de Deus, vai continuar fiel, vai continuar orando 3 vezes ao dia, não vai se contaminar naquele lugar e vai permanecer firme, queridos. Prudente naquele lugar. Responsável, se esforçando. Se esforçando e dando o melhor de si, mesmo estando numa terra estrangeira, num lugar aonde, queridos, era um povo pagão, completamente, tinham vários deuses naquele lugar, era um Deus para cada situação, mas Daniel foi fiel a Deus, ao Deus vivo. Ele continuou e permaneceu ali naquele lugar, e não negou a Deus, continuou firme. Permaneceu fiel, orando 3 vezes ao dia e fazendo jejum, governando através da oração e do jejum. Tantas impurezas que havia dentro de Babilônia, um lugar corrupto, com todo tipo de deuses, um deus da lua, um deus do sol, deus de todo tipo. Não podia nem fazer orações ali, porque tudo tinha que pedir permissão a Deus. Mas naquele lugar, queridos, Daniel não permitiu que aquele lugar o governasse. Ele permaneceu firme naquele lugar. Quem já está entendendo? Quem aí está sendo, julgado e acusado, injustiçado nesse lugar? Pois suporta, queridos, toda perseguição. Temos que suportar as calúnias, perseguições, difamações e injustiça, porque é o próprio Deus que vai nos justificar, queridos. É Deus que nos livra de morte. É Deus, queridos, que vai calar a boca dos seus inimigos. Quem já está entendendo? Tem promoção de Deus chegando na sua vida. E o inimigo sabe disso, por isso que ele se levanta com tanta fúria. Mas o interessante é que Daniel permaneceu igual. Assim como ele saiu de Jerusalém, estando numa terra pagã, estando ali num lugar difícil, complicado, com pessoas, que serviam a outros deuses. Daniel tinha uma identidade completamente definida. Ele sabia quem ele era em Deus. Isso é o que está faltando a muita gente, queridos. Lá em Jerusalém ele era fiel, mas quando ele foi para a Babilônia, ele permaneceu e continuou, queridos, fiel a Deus. Talvez tem pessoas, que ao sair de uma cidade ou ir para outro país, ele se transforma completamente. Por quê? Porque não tem identidade. Mas Daniel, ele permaneceu sem se deixar influenciar por Babilônia, por aquele lugar tão complicado. Deus te manda dizer assim: você não está aí onde está somente porque você quer ou porque você tem que estar. Você está aí por algo maior. Deus tem um propósito na sua vida aí nesse lugar. O Senhor está falando contigo agora mesmo. Farei você entrar em lugares que aí
talvez você nunca iria entrar por si só. Farei você entrar, queridos, em lugares difíceis e complicados. E estar lidando com pessoas complicadas e difíceis. Para quê? Para que o evangelho de Cristo seja propagado. Você está aí nesse lugar, queridos, para fazer a diferença mesmo. Porque Deus, ele quer te usar nesse lugar. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Suporta o processo. É isso que o Senhor está te dizendo agora mesmo. O Senhor, ele tem uma grande obra para fazer e ele quer te usar. Declara assim: amém, eu creio, Jesus. Nunca foi propósito de Deus, queridos, que o povo dele estivesse completamente cerrado. Mas sim era um propósito de Deus que o evangelho dele fosse propagado. Quem já está entendendo? Jesus disse para os seus discípulos, Jesus disse: vocês anunciarão o meu nome em Jerusalém, em Samaria, onde mais? Nos confins da terra, em todos os confins, é onde quer que Jesus Cristo quer que seu evangelho seja propagado. Quando Jesus quer fazer, ele faz e assopra e espalha o nome de quem ele quer, queridos, de quem ele quer usar. Quem já está entendendo? Queridos, talvez você está aí nesse lugar e achando, que é pela sua própria vontade e até já está pensando em desistir, mas Deus está te mandando dizer que não desista, porque essa obra aí foi ele que mandou você fazer, isso pertence a ele. Continua aí nesse lugar, brilhando nesse lugar. Você está aí no meio das trevas para brilhar. Ali estava Daniel no meio das trevas, queridos, e ele brilhou. Amém? Ele fez a diferença. Você acha mesmo que era da vontade de Deus deixar trancaviados seus filhos? Não, mas ele permite certas circunstâncias nas nossas vidas, para que logo dê um bom testemunho. Seria fácil dar um bom testemunho dentro de Jerusalém, mas eu quero ver dentro de Babilônia. Ou seja, brilhar só onde tem luz é fácil, mas, queridos, difícil é brilhar no meio das trevas. Lá estava Daniel, em Babilônia, no meio das trevas. Quem já está entendendo? Era cheio de orgia, cheio de prostituição, de corrupção, de deuses estranhos. Era um lugar, um povo pagão que servia a muitos deuses. Não tinha disciplina. Eles viviam da forma que queriam naquele lugar. Mas Daniel chegou com os princípios de Deus e se manteve ali. Tem cidadão, queridos, que vem diretamente, com princípios de Deus e às vezes está em lugares completamente complicados, mas que se mantém firme com a sua identidade definida. Eu quero que você entenda, queridos, que era plano de Deus que Daniel estivesse ali naquele lugar, queridos, para poder propagar o evangelho de Cristo e levar o evangelho e brilhar. Eu sempre entendi isso, queridos, que todo aquele que tem propósito, todo aquele que Deus quer promover e que tem bênção para entregar e grandes vitórias para entregar na mão dos seus filhos, toda vez que Deus vai promocionar um filho dele, o inimigo vai se levantar com fúria para roubar e destruir as bênçãos que Deus tem para entregar. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Deus ele impõe limite até no inimigo, até onde ele pode tocar. A batalha está grande? Resista. A luta está insuportável? Suporta mesmo assim. Deus é maior, ele está na frente, querido, quebrando a fúria dos seus inimigos. Quem está entendendo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai brilhar aí no meio de pessoas corruptas, no meio das trevas. Deus, ele permite que os seus filhos, queridos, vaia em lugares, em cidades e até países, levando o seu evangelho, cruzando fronteira e rompendo limites. José, queridos, estava dentro do Egito e ele permaneceu obediente a Deus e ele fugiu do pecado. E ele permaneceu com os princípios de Deus dentro do Egito. Imagina só. E ali estava Daniel dentro de Babilônia. Um povo pagão, mas ele se manteve com os seus princípios e fiel a Deus.
permaneceu sem se contaminar naquele lugar. Quem já está entendendo? Fizeram a diferença. José foi honrado e exaltado por Deus dentro do Egito. É isso que Deus faz. É isso que Deus está te dizendo. Continua no centro da vontade de Deus. Continua, querido, fazendo renúncias, fugindo do pecado. Continua, queridos, incontaminável, mesmo vivendo numa cultura diabólica, como nós estamos, que é o mundo, no último tempo agora, mesmo vivendo com pessoas difíceis e complicadas, com uma cultura diabólica, num mundo completamente difícil, Deus anda buscando os Daniéis que estejam dispostos a se manter incontaminável, que estão dispostos a se manter fiel, como José, que foi obediente dentro do Egito, fugiu do pecado. É esses que Deus anda buscando, queridos. Ele tem promoção para entregar. Aqueles que são fiel a Deus, Deus livra eles de morte. Aqueles que obedecem a Deus, queridos, Deus, ele honra e abençoa em grande. Ao invés dele correr atrás da bênção, é Deus, é a bênção que corre atrás dele. Deus honra aquele que é obediente. Deus, ele livra de morte aqueles que é fiel a ele. Quem já está entendendo? Deus, ele levantou a José dentro do Egito e honrou ele, queridos. É isso que Deus faz. Deus promocionou a Daniel dentro de Babilônia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está aí porque você ainda dará grandes testemunhos. Você está passando por tudo quanto é coisa difícil, porque Deus, ele quer te usar em grande, queridos. Às vezes você deve estar pensando assim, Senhor, será por que eu estou convivendo aqui nessa cidade com pessoas tão complicadas? Estou aqui nesse trabalho com pessoas difíceis de lidar? Aí Deus te diz assim, eu vou pegar esse daqui, por exemplo, que tem princípios, que eu sei que é moldável, que é confiável, que não vai se corromper, que não vai se influenciar por coisas malignas. Deus, ele olha, queridos, para o seu filho. Vou pegar esse aqui, que eu vou poder usar ele em grande. Talvez você fale assim, o Senhor então vai me levar, né? Deus vai decidir assim, eu vou pegar esse daqui, essa daqui e vou levar, né? Para cumprir um grande chamado que eu tenho na vida dela. E você pensa assim, Deus vai me levar para um lugar bem bonito, né? Bem legal. Não. Deus, ele te leva no vale de ossos secos, quando ele quer usar os seus filhos. Para onde que Deus leva? Deus, ele leva, queridos, os seus filhos para a cova dos leões. Leva para a fornalha ardente. Jesus, ele gosta de fazer isso. Para ele entrar junto com os seus filhos dentro da fornalha. Para ele entrar junto da cova dos leões com os seus filhos. Para entrar junto com os seus filhos dentro da prisão aonde estava José. Deus, ele usa, queridos, os seus filhos da forma que ele quer e leva para onde ele quer, quando ele tem um grande propósito em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está te dizendo? Talvez você está aí, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Deus tem um grande propósito na sua vida, ele quer te usar em grande, queridos. Jesus disse, né? Eu farei uma grande obra na sua vida. Jesus está te dizendo, eu te usarei em grande. Te prepara. A fúria do inferno está sendo grande, a luta está sendo grande, mas Deus é contigo, ele está aí contigo, queridos, ele está na frente, porque o diabo, ele vem mesmo para roubar, matar e destruir, para causar divisão, quebrar alianças. O inimigo veio para caluniar mesmo, para jogar pesado, para te acusar e te condenar injustamente. É isso que o inimigo faz. Mas Deus é que te justifica, queridos. Ele está quebrando a fúria do inimigo. Você não vai morrer aí nesse lugar. Quem já está entendendo a palavra do Senhor? Deus te chamou para algo grande. Se não fosse por Deus, talvez você já tinha até morrido mesmo.
Se não fosse por Deus, você já teria desistido de fazer a obra dele. Não é verdade? Mas é o próprio Deus que nos sustenta, nos fortalece, nos livra dos nossos inimigos. Quem já está entendendo? O Senhor está falando com muita gente nesse momento. Receba essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te prepara, porque aí você vai receber suas grandes vitórias, aí você dará um grande testemunho, vai dar o culto de ação de graça e vai se alegrar muito ainda. Porque Deus está destruindo o plano e a arquitetura do inimigo. Deus está te livrando de morte, fechando sepultura agora mesmo. Receba aí, em nome do Senhor. Declara aí, amém, eu creio. Daniel tinha um propósito. Deus era na vida de Daniel. E ele estava dentro de Babilônia, numa terra complicada, com pessoas difíceis. E a Bíblia vai dizer então que os inimigos vão se levantar contra Daniel, vão acusar ele, vão julgar ele e vão condenar. Os inimigos, queridos, tramaram uma condenação para Daniel. Por inveja, por incompetência deles e por inveja eles tramaram uma condenação contra Daniel. Porque eles sabiam que o rei ia promover a Daniel, então eles se levantaram com fúria para paralisar essa promoção. E decidiram, planificar um decreto contra Daniel. Talvez tem pessoas aí já te acusando, te condenando, te julgaram e já te sentenciaram até a morte. Tem pessoas, queridos, que acham que pode decidir quem vive e quem morre. Faz decreto de morte na sua vida aí, mas Deus está quebrando a sentença do inferno. Deus está quebrando todo o decreto de morte contra a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus faz, ele quebra os projetos e os planos do inimigo e paralisa os seus inimigos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na sentença humana, Daniel ele foi sentenciado e lançado na cova dos leões. É isso que eu quero que você entenda. Na sentença humana, eles julgaram, condenaram, acusaram, julgaram e condenaram e sentenciaram a Daniel à morte. Tanto é que um decreto naquela época não podia ser revogado. Deus estaria, queridos, com ele ali dentro da cova dos leões. Foi isso que o inimigo não contou. Talvez tem gente aí que já te acusou, já te julgou, já te condenou e já até te sentenciou à morte. É isso que o inimigo faz, ele decreta morte. Quando ele vê que é um filho de Deus decidido e que a ser fiel a Deus, que tem propósito, o inimigo sempre vai se levantar para matar aquele que tem promessa. O inimigo sempre vai querer matar, querido, aquele que Deus tem promoção, porque ele sabe, que Deus já decretou a vitória na sua vida e que tem bênção chegando na palma da sua mão e que Deus está a ponto de cumprir as promessas na sua vida. É por isso que o inimigo decreta morte e quer matar aquele que tem propósito de Deus, aquele que está no meio de um propósito e que está a ponto de ser promocionado. É isso que o inimigo faz. Ele se levanta para matar, mas todo decreto de morte está sendo quebrado na sua vida agora mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.